Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre funções. Continuando ainda na parte introdutória, conceitos básicos sobre as funções, ok? Vamos fazer essa aula, o estudo do domínio de uma função real. Primeira coisa, uma função, três componentes são sempre importantes a gente ter em mente. Ó. A função tem o conjunto de partida, que é o domínio, tem o conjunto de chegada, que é o contradomínio, isso tudo a gente viu na aula anterior, tá? E nós temos a função que correlaciona, ou seja, a lei de correspondência entre esses dois conjuntos, ok? Esses três componentes sempre fazem parte de uma função. Olha o que diz aqui, ó. Quando é citada uma função f de a em b, por exemplo assim, ó, uma função de a em b, já ficam subentendidos o domínio A e o contradomínio B. Realmente, ó, o A aqui dá para ver que é o conjunto de partida, ou seja, o domínio da função, enquanto o B é o conjunto de chegada, ou seja, o contradomínio da função. Mas olha só, olha para mim aqui. Ó. Em determinados momentos, na verdade, em várias situações, o examinador, ou a questão em si, não fornece qual é o domínio e qual é o contradomínio dessa função. Aí, pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte. O domínio será todos os valores reais para os quais a função poderá assumir algum valor, ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho e olha o que diz aqui, ó. E quando é dada apenas a lei da função, notem aqui nesses exemplos, nós temos apenas a lei de correspondência entre os conjuntos, só que em nenhum momento está aparecendo quem é o conjunto de partida, ou seja, o domínio, e muito menos o contradomínio. Aí a gente faz o seguinte, a gente assume que o contradomínio são todos reais. Agora, o domínio a gente tem que descobrir. É isso que a gente vai fazer nesses exemplos. Descobrir qual é o conjunto domínio dessas funções aqui. A gente tem que fazer da seguinte maneira. Olha esse exemplo A que fala assim, ó, f de x é igual a 2x mais 1. A gente deve pensar quais são os valores que a gente pode colocar aqui, ó, de tal maneira que essa função exista. Pessoal, nesse caso, não há restrição alguma. Aquele x ali pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o zero, qualquer um. Então, nesse caso aqui, ó, o domínio dessa função nada mais é do que o conjunto dos reais. Beleza? Vamos à função do item B. Repara o seguinte, aqui nós temos o x fazendo parte do denominador. E a gente sabe que em uma fração, o denominador, o que acontece? Ele deve ser diferente de zero. Então, fazendo o denominador diferente de zero, nós vamos ter o quê? X menos o 2 é diferente de zero. Passa, então, aquele menos 2 ali, ó, lá para o lado direito, trocando o sinal, e nós vamos ter, então, que o x é diferente de 2 positivo. Repare o seguinte, se você colocar o 2 ali, o denominador vai ficar 2 menos 2, dá zero, e vai ficar 1 sobre zero. 1 sobre zero não existe. Então, o valor 2 deve ser sacado, deve ser retirado do nosso domínio, já que, olha só, lembra que todo o domínio deve ser utilizado na função. Então, você não pode colocar o valor 2 ali, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, que o domínio dessa função é dado por x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2. Tá? Então, nós escrevemos aqui o domínio em forma de propriedade, ou também poderia ser assim, ó, o domínio são todos os reais menos o conjunto unitário formado pelo elemento 2. Beleza? Vamos ao item C. Aqui embaixo diz assim, ó, f de x igual a raiz quadrada de x menos o 3. Pessoal, aqui nós temos uma raiz quadrada. O que eu vou explicar aqui, ó, serve para quando nós tivermos um índice par. Ou seja, poderemos ter raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e por aí vai. Quando não aparece nada, a gente sabe que ali é um 2, ok? Então, é o seguinte, olha só. Numa raiz quadrada, o que deve acontecer é o seguinte. Dentro da raiz aqui, ó, o resultado disso daqui, ó,
deve ser sempre maior ou igual a zero. Raiz de zero existe, é zero. Raiz de número positivo também. Agora, com índice par, raiz, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, nos números reais, isso não existe. Então, nós vamos ter o domínio da seguinte maneira. O x menos o 3 deve ser maior ou igual a zero. Vamos passar esse menos 3 para o lado direito, trocando o sinal. Ou seja, o x deve ser maior ou igual ao 3. Beleza? Podemos escrever o domínio da seguinte maneira. Ó. O domínio é o x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 3. Ok? Isso aqui por forma de propriedade. Em forma de intervalo, poderia ser assim. Ó. O domínio ele é maior ou igual a 3, ou seja, o 3 entra e vai até o mais infinito, sempre aberto o mais infinito. Ok? Repara agora que o item D é uma junção do item B com o item C. Ou seja, nós temos uma raiz quadrada localizada no denominador. Denominador não pode ser zero e a raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então vem comigo, olha só como é que a gente resolve isso aqui. Nós temos aqui, ó, dentro da raiz, tá? O nosso radicando. Esse radicando, por ser uma raiz quadrada, você poderia pensar o seguinte, ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas repare o seguinte, pessoal, olha só, isso aqui não faz parte do denominador? Faz. Então, ele não pode ser igual a zero aqui embaixo, porque ia ficar 2 sobre zero e 2 sobre zero não existe. Então, ele tem que ser apenas maior do que zero e não maior ou igual a zero. Então, nós teremos o x mais o 4 maior do que zero. Passando para o lado direito lá, o mais 4 vai ficar menos 4. Então, teremos x maior que menos 4. E o domínio dessa forma fica assim, ó, em forma de intervalo. Ó. Ele é maior que o menos 4 e não é igual. Então, nós vamos ter aberto em menos 4. Isso vai até o mais infinito, sempre aberto. Beleza? Poderia ser assim também. Ó. Domínio, o x pertence aos reais, tal que o x é maior que menos 4. Fechamos as chaves aqui. Beleza, beleza. Vamos descendo. Olha aqui, ó. Outras situações. Olha o item E aqui, ó. Nós temos o numerador com uma raiz com índice par, no caso, raiz quadrada, mesma coisa no denominador. Então, o que acontece efetivamente? No numerador, essa parte aqui, ó, ela deve ser maior, pode ser zero? Pode, o numerador pode ser zero, então maior ou igual a zero. Porém, o denominador, ó, é uma raiz quadrada, então ela será maior ou igual a zero, só que por estar no denominador, nós não poderemos deixar igual a zero. Fica somente, então, maior do que zero. Ok? Vamos fazer o numerador. Ó. 5 menos o x é maior ou igual a zero. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar este 5 para o lado de lá, ele vai trocar o sinal negativo. Olha como é que vai ficar isso aqui. Ó. Menos o x maior ou igual, passa o 5 para lá, fica menos o 5. Como tem negativo aqui, a gente pode fazer o seguinte, multiplicar toda a equação por menos 1. Quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, pessoal, uma desigualdade onde tem um sinal de maior, igual, menor, igual, o que acontece? Troca o sinal de todos os elementos e inverte a boquinha ali da desigualdade. Tá? Então, ó, era menos x, vai ficar mais x, trocamos a desigualdade para menor ou igual, era menos 5, ficou mais 5. Então, por enquanto, nós temos x menor ou igual a 5. Ok? Agora, vem o denominador. Nós teremos que ter, então, o quê? X menos 2 maior do que zero. X menos o 2 maior do que zero. Passando menos 2 para o lado direito, nós vamos ter, então, que o x deve ser maior do que o 2. Agora, o seguinte, pessoal, olha só. Você está vendo ali duas situações, duas respostas. O que você deve fazer é o seguinte, você tem que fazer a intersecção, ou seja,
essa resposta, esse conjunto domínio, tem que valer tanto para o numerador como para o denominador. Ou seja, ela tem que ser menor ou igual a 5 e maior do que 2. Olha aqui, ó. Então, olha só, colocando isso aqui em forma de intervalo, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos colocar aqui um intervalo, reta real, né? Aqui a outra reta real e aqui a outra reta real. A primeira situação, o x tem que ser menor ou igual ao 5. Então, nós temos o 5 aqui, ó, e vai isso aqui menor ou igual, ou seja, vai até menos infinito. Agora, essa situação aqui diz que o x deve ser maior do que 2. Então, o 2 está aqui, ó. Notem que o 2 está mais à esquerda em relação ao 5. Tem que ser maior do que 2, então fica bolinha aberta ali. E nós vamos ter que fazer o que agora? Nós faremos a intersecção para termos a resposta. Ou seja, vamos colocar aqui um pontilhado para visualizar. A intersecção está nessa região aqui, como a gente já viu lá na aula de intervalos, né? E vamos lá, ó. Aqui embaixo, o 2 não faz parte. Então, na intersecção, bolinha aberta nele. Por sua vez, o 5 faz parte aqui em cima e também faz parte aqui embaixo. Então, no 5, bolinha fechada. E nós vamos ter esses elementos aqui, ó, entre o 2 e o 5, só que o 5 entra e o 2 não. Então, nós temos o seguinte, ó, o domínio será dado por x pertence aos reais, tal que o x é maior do que o 2 e ele é menor ou igual ao 5. Ok? Então, nesses casos aí, pessoal, entra todo aquele conhecimento de intervalo que a gente viu lá nas aulas de conjuntos numéricos. Ok? Vem comigo aqui, ó, vem para o item F, diz o seguinte, nós temos o item F e esses dois radicais aqui, ó, com índices pares. Aqui nós temos índice 2 e índice 2. O que acontece? Aqui dentro, então, ele deve ser maior ou igual a 0. Da mesma forma aqui, deve ser maior ou igual a 0. Agora, olha só. Primeiro caso aqui, ó, nós vamos ter que ter x mais 2 maior ou igual a 0. Nesse caso, x tem que ser maior ou igual, passa o 2 para lá, fica menos 2. Ok? No segundo caso, nós teremos que ter 2x menos 1, 2x menos 1, isso deve ser maior ou igual a 0. Passa o menos 1 para o lado direito, teremos 2x maior ou igual a 1, desce o 2 dividindo, o x fica maior ou igual a 1 meio. Da mesma forma, gente, devemos fazer a intersecção, tá? Vamos fazer a análise aqui, ó, novamente utilizando os intervalos, tá? Aqui, aqui, e a última para a intersecção. Primeiro aqui, ó, diz que o x deve ser maior ou igual a menos 2. Vamos colocar o menos 2 aqui assim, e tem que ser maior ou igual a ele, ok? Para o segundo radical, nós temos que o x deve ser maior ou igual a 1 meio. 1 meio, vamos colocar aqui assim, 1 meio é 0,5, né? Então, maior ou igual, aqui em diante, aqui é 1 meio. Beleza? Agora, fazendo intersecção, porque tem que valer o x tanto para o primeiro como para o segundo radical, ok? Não pode valer para um radical, porque no outro vai falhar e não vai existir daí a solução. Tem que valer para os dois, por isso a intersecção. Ok? Fazendo intersecção, notem que a intersecção, então, estará daqui para a direita. Agora, repare, o 1 meio faz parte aqui embaixo, o 1 meio faz parte aqui em cima também, então, bolinha fechada aqui no 1 meio. Então, é 1 meio em diante. E esse nosso domínio, então, será dado por x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 1 meio. Beleza? Agora, repara o item G ali, ó. O item G, o índice dessa raiz é um índice ímpar. Pessoal, quando nós tivermos um radical com índice ímpar, pode ser 3, 5, 7, 9, por aí vai, o que acontece? Os valores que estão no radicando
podem ser quaisquer um, já que raiz de índice ímpar de valores negativos sempre vai existir, ok? Então, quando aqui for índice ímpar, aqui nós temos o 3, nós poderíamos ter 5, 7, 9, por aí vai. Aqui dentro, poderemos ter qualquer valor, ou seja, reais. Dessa forma, o domínio dessa função é o próprio conjunto dos números reais. Vamos para o último item, letra H. Diz o seguinte, temos a função e aqui nós temos uma fração. No numerador, nós não temos nenhum radical, então aqui assim, se fosse só a função, o numerador não existisse a parte de baixo, a função seria reais. Então, aquele x, qualquer valor pode ser assumido. Agora, o que acontece? O denominador aqui, a gente viu lá no comecinho, isso aqui deve ser diferente de zero. Então, nós vamos ter o seguinte, o x ao quadrado menos o x, ele não pode ser zero. Ferreto, como é que faz isso daqui agora? Meu amigo, olha só. Nós temos o x ao quadrado. Repare, o x ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes o x, e nós temos aqui o menos x e diferente de zero. Aqui na frente desse x, nós temos o número 1, concorda comigo? Então, tu concorda que o x ele faz parte dos dois termos? Claro que sim, né? Então, nós vamos ter o x como elemento comum, fatorando então essa expressão. O x multiplica quanto para dar x ao quadrado? X vezes x. E o x multiplica quanto para dar aqui, menos x? Menos 1, tá? Isso aqui é diferente de zero. Olha só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes o menos 1, menos x. Beleza? Agora é o seguinte, nós temos uma multiplicação entre dois valores. Esse valor aqui está multiplicando todo esse valor aqui. Essa multiplicação ela não pode ser zero. Repare o seguinte, numa multiplicação entre dois números, ou seja, dois fatores, para que o resultado seja igual a zero, um dos dois basta ser zero. Agora, se a gente quer uma multiplicação ali onde não pode ser zero, nem o primeiro número, nem o segundo número podem ser zeros. Ou seja, isso daqui deve ser diferente de zero e isso aqui diferente de zero, para que a multiplicação seja diferente de zero. Se qualquer um dos dois for igual a zero, isso aqui vai dar zero. Ok? Então, nós vamos ter o seguinte, o x deve ser diferente de zero e o x menos 1 também deve ser diferente de zero. Agora, nesse x menos 1 diferente de zero, nós teremos então que o x deve ser diferente de 1. Então, nós temos nessa solução, ou seja, nesse estudo do domínio, a impossibilidade de ser x igual a zero e x igual a 1. Dessa forma, o domínio da função é dado por todos os reais menos o 0 e o 1. Ok? Beleza, pessoal? É isso. Isso aqui foi o estudo do domínio das funções reais. Se você gostou da aula, dá um curtir ali, clique em gostei, dá um like ali e valoriza o trabalho do professor. Beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.